Nesses instantes nós elevamos o nosso pensamento a Deus, rogamos ao nosso irmão e mestre Jesus que nos auxilie, Senhor, a abrir o teu evangelho e extrair dele as palavras de vida eterna que nos ofereceu e que nos oferece, Senhor, a cada dia, para o nosso refazimento, o nosso entendimento, a nossa melhoria constante, permanente, junto a esses espíritos, amigos, comprometidos com a causa do bem na terra. Que nós possamos, Senhor, ombrear esses nossos irmãos, nossos companheiros, para que também nós mereçamos os títulos de irmãos, de servos do Senhor. Que o Senhor nos auxilie, que o Bruno possa ser inspirado na noite de hoje, nos trazendo aquilo que o Evangelho tem a nos oferecer. Que todos os lares aqui representados possam ser abençoados, amparados. Que a nossa noite seja de luz e de aprendizado. Que o Senhor esteja conosco, nos amparando e nos abençoando, hoje e sempre. E que assim seja. Bom, então é isso, né? Nós estamos na última reunião normal do ano. Semana que vem é diferente. Quem ainda não colocou o nome lá no grupo, por favor, coloque para a gente poder se organizar, né? Que vá. E hoje o estudo é do Bruno. Bruno, a palavra é sua. Tá fechado, Bruno. Aí, peraí só um Tá minutinho. falando, mas não tá saindo som. Ah, tá sem som. Apareceu aí? Deu certo? Deu? Beleza. Bom, pessoal, então vamos dar sequência no nosso estudo, né? O último estudo sequencial do ano. A gente ainda não vai concluir a nossa passagem, que nós estamos estudando Jesus na casa de Simão, o fariseu. Então, é um bom conjunto de versículos, né? A gente até, durante a semana, estava trocando uma ideia, o Everton falou, não, vai com calma, não precisa correr, não. Então, nós não vamos chegar no clímax ainda da passagem, não. A gente vai seguir só mais um versículo hoje, hein? Só para recapitular, da semana passada, então a gente viu o 39, né? Ao ver isto, na verdade, retomando 2 semanas atrás, porque vai ser importante no gancho de hoje, né? Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo, quer dizer, ele pensou, ele não externalizou. Se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, porque é pecadora. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele fala, dize, mestre. Aí agora entra aquela parábola dentro da história, né? Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E aí a Claudinha fez um estudo muito legal falando do amor. E a gente já tinha comentado que essa passagem vai falar muito de amor e perdão, mas nós vamos deixar o perdão um pouquinho para frente ainda. Agora a gente avança mais um versículo. Em resposta, disse Simão: Suponho que aquele a quem mais se agraciou. Então o fariseu está respondendo a pergunta de Jesus acerca da parábola, né? Suponho que aquele a quem mais se agraciou. Então esse amou mais, né? E aí Jesus responde: julgaste retamente. Julgaste retamente. Qual que é o ponto interessante aí, né? Esse fariseu, ele já tinha feito um julgamento. Só que o primeiro julgamento dele não foi correto, né? O primeiro julgamento, apesar de Jesus ainda não ter falado, ele não foi correto. Porque de uma vez só, ele julga tanto Jesus quanto aquela mulher, né? Ele julga Jesus dizendo que ele não é profeta, porque se ele fosse profeta, saberia quem estava ali tocando ele, e ao mesmo tempo ele faz o julgamento daquela mulher, porque ele julga que aquela mulher é uma mulher que tem um comportamento, né,
que a gente viu que tudo indica que era uma mulher, os estudiosos falam, né? A forma como é colocada é uma mulher que é uma prostituta, né? E nós sabemos também, pela própria complementação das obras do Chico, né? Que quem é essa mulher? E o que que é interessante nisso, né? A gente vai ver, não hoje ainda, a gente comentou isso também lá atrás, que o estudo de Lucas, o Evangelho de Lucas, é um evangelho muito voltado para as mulheres, né? E essa passagem, eu fiquei pensando nessa perspectiva, é uma passagem que empodera muito as mulheres. Porque no próximo bloco de estudo, Jesus vai colocar essa mulher no centro dessa passagem. E aí ele vai elevar ela num patamar, e se a gente conseguir compreender um pouquinho da grandeza dessa passagem, a gente consegue de fato entender melhor por que Jesus vai aparecer para Maria Magdala na ressurreição. É porque a atitude dela, né, e tudo que ela fez aqui é revestido de tanta simbologia, principalmente quando Jesus vai começar a fazer o contraponto entre o que o fariseu tinha que ter feito e ele não fez, e aquela mulher faz, e ela faz num nível assim muito mais elevado. Isso vai colocar ela num patamar diferenciado, né? Então a gente vai chegar nesse ponto, mas hoje a gente vai falar um pouquinho, que a gente também já tinha antecipado, sobre julgamento, né? Então a gente vai pegar o julgaste para a gente comentar um pouquinho, para finalizar esse bloco, e depois o ano que vem a gente retoma toda a passagem, né? A palavra que é utilizada no grego é crino, crino. Essa palavra, ela tem uma rede de sentidos muito ampla, né? Então a gente vê que ela tem diversos significados. O Haroldo traduz como julgar, mas a gente vê no início aqui também que ela tem esse sentido de separar, colocar separadamente, selecionar, escolher. Vocês sabem que é a mesma raiz da crítica e da crise. São todas palavras que têm o mesmo radical no grego, né? Julgamento e crítica, beleza, até tem a gente percebe melhor o significado, né? A associação. Mas crise é uma palavra que deriva do mesmo verbo. Não sei se vocês já ouviram a Luiz Elias falar de crise, né? Por que que crise tem a mesma origem? Porque crise é sempre o momento em que você precisa fazer uma escolha. Crise é sempre aquele momento em que você tem alternativas e você precisa tomar uma direção. Por isso que vem do mesmo verbo crino, que é selecionar, escolher. Então esse fariseu, ele fez uma escolha, né? Ele fez uma escolha, ele discerniu alguma coisa ali. Num primeiro momento ele discerne de forma equivocada e agora ele discerniu de forma correta. O que ele talvez ainda não tenha percebido é que essa parábola é sobre ele. A parábola que Jesus conta dos dois devedores, o devedor menor é ele e a devedora maior é a mulher. Talvez ele ainda não tenha compreendido isso, né? Mas soube responder Jesus sobre aquele que amou mais, né? E assim, esse negócio de falar mal de Jesus, né? De ficar fazendo pré-julgamentos do Cristo, também não é muita novidade, não. Eu achei uma historinha interessante porque ela vai compilar um monte de passagem, um monte de coisa que Jesus fez, e mesmo Jesus não conseguiu agradar todo mundo, né? Sempre tinha aquele para falar mal daquilo que Jesus estava fazendo. Então a história começa, ela é mais voltada para o irmão X. Vocês vão ver aqui no comecinho. Mas o que eu gostei foi o compilado, né? Ó. Tá lá no livro Luz Acima. Em face dos aborrecimentos que lhe fustigavam o espírito, ante a opinião pública a desvairar-se em torno de sua memória, o humilde jornalista morto, Humberto de Campos, né? Ouviu o sereno ancião que lhe falou com sabedoria. Então ele estava triste porque, como ele foi uma pessoa muito conhecida aqui na Terra, né? Tava rolando aí comentários sobre ele, e ele estava ficando meio chateado com isso. E aí um ancião vai falar para ele, né? Para ele dar uma acalmada no coração e vai começar a listar agora as vezes em que as pessoas falaram mal de Jesus. Ô Quando Bruno, Jesus... Pode falar, Everton. não só para explicar, para quem não sabe, né, que justamente por isso que Humberto de Campos começou a assinar como Irmão X.
né? Porque quando veio o processo, o Chico foi processado, né? Então, ele para sair daquela discussão, ele começou a assinar como irmão X. Então, toda vez, para quem não é muito versado, toda vez que a gente fala irmão X, a gente está falando de Humberto de Campos, né? Que é a mesma pessoa. Mas esse pseudônimo vem desse problema. Então, quer dizer, até morto, ele tinha que usar um pseudônimo. Que coisa, né? Não podia usar o próprio nome que ele carregou na terra, né? Quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná, os maledicentes cochicharam em derredor. Que é isto? O Messias incentivando a embriaguez? Ó, como que a gente é, né? A gente fala assim das passagens sempre olhando o outro, mas vamos pensando, né? Mais tarde, em se reunindo aos pescadores da Galileia, a turba notou inconsciente. Ah, mas olha lá, é um vagabundo, em busca de pessoas tão desclassificadas quanto ele mesmo. Por que não procura os principais? Logo, as primeiras pregações, a chusma dos ignorantes, ao invés de reconhecer os benefícios da palavra divina, comentou irreverente: é insubmisso, vive sem horários, sem disciplinas de serviço. Olha onde que chega o comentário, né? Jesus fazia umas palestrinhas fora de horário, né? Olha lá, é insubmisso. À vista da multiplicação dos pães e dos peixes, a massa não se comoveu quanto seria de esperar. Muita gente perguntou, franzindo sobrancelhas: como? Um orientador sustentando ociosos? Limpando as feridas de alguns Lázaros que o buscavam, afirmou-se em surdina: vale-se da insensatez dos tolos para impressionar. E quando viram curar um paralítico no sábado, consideraram os inimigos gratuitos. Agride publicamente a lei. Sempre tem alguma coisa para ser criticada, né? Sempre tem um pré-julgamento, né? Por aceitar a consideração afetuosa de Maria de Magdala, murmuraram os maledicentes: é desordeiro comum. Não consegue nem mesmo afivelar a máscara ao próprio rosto, dando-se a companhia de vil criatura, portadora de 7 demônios? Ao valer-se da contribuição de nobres senhoras, qual Joana de Cusa, no desdobramento do apostolado, soavam exclamações como estas: é um explorador de mulheres piedosas, vive do dinheiro dos ricos, embora passe por virtuoso. Porque se demorasse alguns minutos juntos de publicanos, pecadores, a fim de ensinar-lhes a ciência de renovação íntima, acusavam-no sem compaixão. É um gozador da vida, como os outros. Se buscava paisagens silenciosas para o reconforto na oração, gritava-se com desrespeito: este é um salvador solitário, orgulhoso demais para ombrear com o povo. Como se aproximasse da samaritana com o propósito de socorrer-lhe a alma, indagou-se com malícia: que fazê-lo em companhia de mulher que já pertenceu a vários maridos? Atendendo às súplicas de um centurião cheio de fé, a leviandade intrigou. É um adulador de romanos desbriados. Visitando Zaqueu, escutou apontamentos irônicos. É um pregador do céu que se garante com os poderosos senhores da terra. Abraçando o cego de Jericó, registrou a inquirição que se fazia ao redor de seus passos. Que motivos o prendem a tanta gente imunda? Penetrando Jerusalém, no dia festivo, impossibilitado de impedir o regozijo de quantos confiavam em seu ministério, afrontou sentenças sarcásticas: fora com o revolucionário, morte ao falso profeta. Censurando o baixo comercialismo do grande templo de Salomão, dele disseram abertamente: é criminoso, perseguidor de Moisés. Levantando Lázaro no sepulcro, gritavam não longe: é Satanás em pessoa. Reunindo os companheiros na última ceia para as despedidas e lavando-lhes os pés, observaram nas vizinhanças do cenáculo: é pobre demente. Ao se deixar prender sem resistência, objetou a multidão: é covarde, comprometeu a muitos e foge sem reação. Recebendo o madeiro, berraram-lhe aos ouvidos: desertor, pagarás teus crimes. No martírio supremo, era apostrofado sem comiseração: feiticeiro, de onde virão teus defensores? Torturado em plena agonia, ouviu de bocas inúmeras: salva a ti mesmo e desce da cruz.
E antes que o cadáver viesse para os braços maternos, trêmulos de angústia, muita gente regressou do Gólgota, murmurando, teve o fim que merecia, entre ladrões. Meu Deus, né? Onde chega o julgamento e a crítica, né? Por isso que a gente separou essa palavrinha hoje, a gente destacou do versículo para a gente refletir um pouco sobre isso, né? A grande questão desse julgar, dessa crítica, que até a gente vai pegar uma referência cruzada, né, em Mateus, para a gente poder comentar, é porque o julgamento acaba virando um hábito, né? A gente faz sem perceber. A gente está, às vezes, o tempo todo analisando aquilo que está à nossa volta. E isso não está errado, né? A Kardec mesmo a primeira ponderação que ele vai fazer é que não está errado em observar o mal, não está errado em discernir, não está errado em você é, acompanhar aquilo que está acontecendo, né? Agora, a gente precisa pensar no motivo, né? O motivo por trás dessa observação, né? Às vezes a gente brinca, fala, não, é só uma observação com fins didáticos. Mas qual é o objetivo, né? Lá no fundo. E a gente faz isso o tempo todo. E a gente vai falar um pouco dessa crítica ao outro, né? Desse julgar o outro, mas a gente vai falar um pouco também do julgar as circunstâncias, né? Julgar aquilo que acontece. E dá para a gente falar bastante coisa sobre esse tema, né? Eu fiz só um pequeno recorte. Então, a referência cruzada está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis a fim de não serdes julgados. Porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. A Claudinha até comentou também sobre isso, né, Claudinha? Naquele estudo da medida, né? Falava também sobre essa temática, né? Uma palestrante falou uma questão interessante desse não julgueis a fim de não ser julgados, no sentido de que esse clima de julgamento que a gente cria, ele se espalha no tempo, né? Porque se você é uma pessoa que faz isso, né, o tempo todo, aqueles que estão ao seu redor aprendem com você, né? Pensando assim na educação dos filhos, né? E aí, você incentivando seus filhos a também julgarem, a também criticarem, mais cedo ou mais tarde você vai passar pelo crivo de análise deles também, né? Então você acaba sendo julgado por quem aprendeu a julgar com você. E aí isso vira um ciclo sem fim, né? É interessante pensar nessa questão temporal também. E aí Kardec começa comentando, como eu falei, né? Ele começa ponderando, não colocando isso como algo absoluto, né? Ó. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Então, se o objetivo é desacreditar, é manchar a imagem daquela pessoa, é desmerecer a pessoa, é gerar uma intriga, então, esse objetivo não tem escusa, né? Não tem desculpa. Você não tem argumento nenhum para sustentar esse tipo de comportamento. Agora, o primeiro caso, né, que é o reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio, não julgueis, se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Né? Então, Kardec muito, muito centrado, né? Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. A gente já estudou, né? Principalmente quando ele fala de fariseu, túmulos caiados, quer dizer, ele fala de forma bem grave daquele comportamento e tal, né? Mas ele não está falando da pessoa, né? A gente tem que sempre lembrar, ele sempre fala do mal, não do malfeitor, né? O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Espera aí só um minutinho, gente. Acabou minha bateria aqui.
eu pegar um fone aqui, senão eu não consigo ouvir vocês. Pronto. Repara o fone. Gamer, não. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. Esse ponto eu achei um ponto muito interessante, né? Principalmente quando a gente pensa na questão da educação de filhos. Porque você vai ter que o tempo todo analisar a conduta da criança. Você precisa direcionar ela justamente nesse sentido que Kardec está falando, né? De você tirar o bem daí, de ponderar sobre aquela atitude. Agora, se você não faz aquilo que você está falando para a criança fazer, você está abdicando dessa autoridade. Olha que ponto importante, né? Para quem li. E aí não é só, né? Eu estou falando da parte da educação, porque eu estou numa fase que o Matheus tá me desafiando, né? Eu estou aprendendo isso, né? Bruno, Pode falar. Bruno, eu não sei se é só pra mim, mas tá cortando a sua fala bastante. Pra você estar também é só pra mim? Pra mim Não? tá Só o meu? normal. Ixi, então é o Não, meu. aqui tá ok. É normal também. Normal também. Ai, que todo mundo tá gravando. Será que é a internet? Normal. É, deve ser a internet, às vezes, né? O Bruno, só lembrei daquela frase, né? Que a palavra educa, mas o exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. E aí, quer dizer, se o exemplo vai contra, ainda mais com essa geração de criança que presta atenção em tudo, né? Todos os detalhes, é difícil, né? E é nas mínimas coisas. Por exemplo, comer doce antes do almoço. Eu já não tenho mais argumento, porque a mãe faz. Não adianta mais tentar argumentar. Eu perdi, ó, eu me abdiquei da autoridade. Então, isso está em tudo. Isso está em tudo. Isso está na nossa relação profissional, né? Como é que às vezes você quer falar do comportamento de alguém no trabalho se você não exemplifica, né? Como é que você, numa situação de autoridade, num subordinado, você precisa falar para ele fazer as coisas e você não faz. Você perde essa credibilidade, né? A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Ó. Exatamente no campo profissional, isso aqui é muito importante, né? É difícil você ter um chefe que ele não age de acordo com o que ele fala, né? Você fica numa situação difícil. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Então, quer dizer, não julgar a fim de não ser julgados não é algo a ser interpretado ao pé da letra, no sentido de que, não, a partir de agora também eu não vejo mais o que acontece ao meu redor. Não é aí, né? É a forma como a gente faz isso, é o propósito como a gente cuida disso, né? Querem comentar, pessoal? Pode ficar à vontade, né? Eu não sei, espírita não tem esse problema, né? De fazer pré-julgamento, né? Ô, Bruno, Vamos lá, pode às vezes falar, o Ed. problema também é que julgar você julga até que para saber se é bom ou não. Eu acho que o problema maior é julgar e condenar, né? É isso mesmo, a gente está falando numa perspectiva, lembra lá do campo semântico, né? Esse verbo é o verbo utilizado até no meio jurídico. Quer dizer, você está sentenciando a pessoa mesmo, você está fazendo o serviço completo, né? Eu entendi o que você quis dizer, né? A gente está, além de observar para fazer a análise da ação, a gente já pré-julgou, né? E a gente vai falar um pouquinho disso também, né? Você já está até, assim, colocando coisas no meio de tudo que nem sequer existiu, né? Saiu da sua cabeça. Justamente para falar se o que aquela pessoa fez está certo ou está errado. Na verdade, está errado, né? A maioria das vezes a gente não julga falando que está certo, né? Julga falando que a pessoa está equivocada. Aí E o Emmanuel, mais interessante, Bruno, pô, é que às vezes, acho que na maioria das vezes a gente julga com aquilo que a gente precisa mudar em nós, sabe assim?
esse julgar e condenar são coisas que nos incomodam tanto como um reflexo, como um espelho, né? Que aí você acaba colocando no outro, né? Porque é difícil encarar na gente. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas nesse sentido de é mais fácil condenar o outro do que olhar o que a gente tem que mudar na gente, né? Você tira o foco de você, né? Você meio que sabe exatamente o que que o outro tem que fazer, porque você, como você falou, né? Não quer olhar para dentro de si para fazer aquilo que você tem que fazer também, né? Acaba virando um movimento espelhado, né? A gente comentou da sombra dentro de nós, né? Na maioria das vezes tem isso, sim. Aquilo que mais nos afeta é que mais encontra eco dentro de nós, né? Um processo de ressonância. E aí, falando também do julgamento, comentando aqueles versículos de Mateus, aí vem Emmanuel para dar uma outra perspectiva, né? Se a gente está falando do olhar que nós temos para com o outro e como que isso tem que ser feito de forma, né, muito com muito cuidado, agora ele inverte para a gente falar sobre nós, o auto-julgamento, ó, o título da lição dele, né? Se te decidires a praticar compreensão, adiantar-te-ás consideravelmente no caminho do amor, em direção à paz que se te fará suporte à felicidade. Olha que legal, né? Se você quiser, então, exercitar essa capacidade de compreensão, de indulgência, isso vai te adiantar o caminho, né? E depois eu até fiz um link com o que ele vai falar ali mais embaixo, que é a questão da perda de tempo, né? Por quê? Porque isso vai te trazer paz e essa paz vai ser um suporte à felicidade necessária para essa jornada, né? Para isso, é imperioso te situes no lugar dos outros, de modo a que não percas tempo com qualquer julgamento leviano, capaz de arrojar-te em complicações e enganos, por vezes de lastimável e longa duração. E eu achei interessante esse de moda que não percas tempo também, porque se a gente for parar para pensar quanto tempo a gente fica, às vezes, comentando sobre questões, né, que muitas vezes envolve comportamento, envolve o outro, que não traz crescimento nenhum, vantagem nenhuma. Então é uma perda de tempo. Além de tudo, né, além da questão assim da prática, né, da falta de caridade, você ainda está pecando duas vezes, porque você está dispondo de um tempo que você poderia usar para uma coisa construtiva, né? E aí ele faz esse contraponto, né? Vamos nos colocar no lugar do outro. E aí ele vai dar exemplos disso, né? Se te observares na condição do agressor, imagina quão valioso se te faria o perdão daqueles a quem houvesse ferido, após reconheceres que te desmandaste num momento de desequilíbrio e loucura. Eu fico pensando muito nas notícias jornalísticas, né? Principalmente nessa parte que envolve crimes, né? Geralmente isso choca. Num primeiro momento a gente fica meio consternado com aquilo, né? E aí ele fala, ó, se coloca na condição do agressor, né? Aquele agressor que depois que as coisas, né? Que a poeira baixou, que caiu a ficha, né? Reconheceu que fez, estava errado, não devia ter feito. Então, quão valioso seria o perdão, ouvir uma palavra de perdão, uma palavra de consolo, né? Fosses a pessoa encarcerada em penúria e doença, e saberias agradecer os gestos espontâneos de quem te doasse alguns minutos de reconforto ou leves migalhas de auxílio. Esse é um ponto também que todo mundo tem condição de trabalhar, né? O Everton comentou da Lígia, que ficou no hospital, né? O quanto que isso é um gesto que às vezes é tão simples e é tão valioso para quem está na situação de precisar, né? Desse acompanhamento, dessa companhia. Caso te visses no lugar da pessoa caída em tentação, reflete se poderias haver resistido com mais eficiência ao assédio das sugestões infelizes. O Haroldo, ele comenta, muitas vezes ele usou essa expressão, né? Quando ele fala assim, a minha diferença para para uma pessoa que ele vai julgar, né? Porque ele é juiz também, né? Nós dois
estamos na Terra, nós dois somos imperfeitos, né? Aí ele fala: talvez eu esteja um passo na frente dele, ou talvez eu não tenha sofrido as mesmas tentações que ele sofreu. Ele fala muito isso, né? Então, será que mudando todo o contexto de vida, a gente garante que não erraria naquelas mesmas circunstâncias, né? É difícil falar. É difícil, porque a gente está falando de um mundo, né? Cada pessoa é um universo. Então, a gente vai somando todas essas vivências e experiências ao longo dos anos, desde a infância, e isso vai moldando o nosso caráter e o nosso comportamento de tal forma que a gente não sabe como a gente poderia reagir, né? Não sabe, não dá para a gente afirmar categoricamente que a gente não erraria, né? Estivesses na posição daqueles que controlam a fortuna ou o poder, a influência ou a autoridade, e examina por ti mesmo qual seria o teu comportamento. É esse ponto também, né? Todo mundo sabe escalar time, né, Everton? Todo mundo sabe qual que é a melhor formação, o que poderia fazer para o Corinthians ganhar. Todo mundo é treinador, né? Gosta de dar pitaco em tudo, né? Nessa questão de poder e autoridade, mais ainda, né? Então, a gente pensando nas circunstâncias dos administradores públicos, né? Como é uma situação delicada, como são pessoas que precisam que a gente vibre por eles, né? Até porque tudo que eles fazem reflete na sociedade, né? Como é que você vai ficar torcer contra o país, né? Para a situação piorar? Não pode, né? Acho que não faz parte do que Jesus espera da gente, né? Colocando-te na situação dos companheiros em lágrimas que viram partir entes amados sob a neblina da morte, mentaliza a extensão do sofrimento que te dilapidaria o coração ao perder a companhia daqueles que mais amas. Esse é um ponto que hoje eu vejo um ponto muito delicado, assim, na minha vida, né? Que agora que eu tenho filho, eu fico imaginando a dor de uma mãe que perde um filho, né? A dor de um pai que perde um filho. Que às vezes a gente escuta um comentário assim: não, a pessoa tem que seguir em frente, né? É, não morreu, né? Só mudou de plano. Mas, gente, só quem passa por isso, né? Eu não esqueço até hoje uma palestra que o Everton fez na casinha falando sobre esse tema, e ele usou a seguinte expressão, né? Que quando a mulher fica sem o marido, tem nome, né? Quando um filho fica sem pai, tem nome, ele é órfão. Mas quando um pai perde um filho, não tem nem nome para isso, né? Até hoje não inventaram algo, porque deve ser uma dor, assim, fora do comum mesmo, né? De quando a quando, sujeita-te no silêncio aos testes dessa natureza, dialogando intimamente de ti para contigo, e descobrirás em ti as fontes de renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade. Aí ele faz um convite, ó, um convite a um exercício. Então, antes de emitir o parecer, né, a sentença, a condenação, antes de fazer a observação, coloca no lugar da pessoa, analisa, né? Vê se de fato você conseguiria fazer diferente naquela circunstância, né? É o exercício para que isso te dê forças, né? Ó. Descobrirá em ti as fontes da renovação espiritual a te nutrirem os sentimentos com novos princípios de tolerância e humanidade, para que a gente aprenda e vá quebrando esse hábito, né? Tão difícil da gente mudar. Realmente advertiu-nos Jesus: não julgueis, para não serdes julgados. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossos ideais e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação. Então, esse julgamento tá liberado para ser feito, né, o tempo todo, quantas vezes a gente quiser. Porque faz parte também desse processo que a gente tem e comentado tanto, né? Do autoconhecimento, de buscar compreender melhor o que a gente sente, o que a gente pensa, para a partir daí a gente ir mudando sentimentos, né? Mudando nossos hábitos. Gente, vocês estão muito em silêncio, hein? Eu quero falar. Ah, É que um cachorrinho tá falando aqui junto comigo, tá difícil de concorrer com ele.
Mas esse tema é um tema que eu acho muito interessante. Você falou de sentença, né? Sentença, a raiz da palavra vem de sentire, né? De sentir. Então a sentença, ela é o sentimento que você tem de uma situação. Então quando o juiz sentencia, ele dá o seu sentimento sobre aquilo, né? Você tem as normas, você tem os parâmetros, você tem os fatos, o juiz junta isso e fala, ó, nessa situação o certo era fazer tal coisa. É claro que, sendo um julgamento humano, ele é um julgamento falho. Então, nenhum juiz vai se arvorar a prerrogativa, a tentativa de sempre acertar. O intuito é de errar menos. É de errar menos. Quando você tem empatia, quando você se identifica com a situação daquela pessoa, você, digo eu, você consegue ser mais humano, você consegue ser mais justo. Falar, olha, errou aqui ou errou ali. Nisso, tem uma Dalva de Oliveira, alguém já ouviu falar? A gente vai ficando mais velho, né? E nem tudo o pessoal. Esse dia foi uma estagiária minha, eu não conhecia Elis Regina, então fiquei preocupado. Mas Dalva de Oliveira, ela tinha uma música que chama Errei Sim. A letra nem é dela, mas eu acho, né? Mas a letra falava assim: Errei sim, sujei o teu nome, mas foste tu mesmo o culpado. Deixavas-me em casa sozinha, me trocando sempre, deixavas-me em casa me trocando pela orgia, faltando sempre com a tua companhia. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida o coração de uma mulher. As joias que tu me davas não tinham nenhum valor, se o mais caro me negavas, que era todo o teu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar, que venha logo a primeira pedra me atirar. Errei sim. Então, se a gente mudar a visão, né? Você vê alguém abandonado, né? Sozinho, né? Enquanto. Isso aqui numa época aí na década de 40, 50, né, mãe? Então, assim, em que era muito comum, né? O homem ter o papel, a possibilidade de ter os casos que ele quisesse e a mulher a castidade, né? Eu tô falando isso assim para mostrar como é que é difícil julgar. Como que é difícil julgar. Eu vou dar um outro exemplo que me ocorreu, eu estou pensando em semana inteira. Está me incomodando muito. Isso, assim, aqui, viu? Tipo assim, você vai numa festa, tem 30 coisa boa. Aí vai comentar da festa, tem, assim, às vezes a pessoa, a primeira coisa que ela fala é de uma coisa ruim. Nossa, que festa. Oh, mas você viu fulana? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, aí eu falei assim, gente, mas isso tá me irritando. Nossa. Aí o que que eu pensei? Falei assim, será que eu faço isso aí? Entendeu? Será que eu faço isso aí? Porque para eu poder falar, para eu poder julgar, eu preciso ver se eu tô fazendo, né? Não tem a música da evangelização que a gente falava? Quando eu aponto o dedo pro vizinho, eu tenho três voltados para mim. O primeiro me diz: você é culpado, acuse, você também será acusado. Então, e aí, cada dedo é uma coisa. Então, essa lição de não julgueis, como o Kardec fala, assim, você não é para ser uma poliana, não é isso. É muito mais complexo que isso. É muito mais complexo que isso. O Albert Einstein, que é um cristão maravilhoso, que ganhou o Nobel da Paz lá no final do século XX, ele diz assim: quando me perguntam se eu sou otimista ou pessimista, eu digo que o meu conhecimento é de pessimista, mas o meu sentimento, a minha visão é de otimista. Então, sem olvidar que o mal existe, buscar o bem, procurar o bem, né? Isso eu acho que é uma coisa que é um desafio. É isso. Muito bom, né? Eu
tem me incomodado muito também, Everton. Eu estou no mesmo caminho que você pensando, né? Inclusive, esse processo de adoecimento que a gente passou esse tempo atrás, né? Até comentei com a Claudinha que eu preciso endireitar veredas, né? Tem questões concretas envolvidas nisso, né? Porque quando você sintoniza nessas faixas, né? Se a pessoa, às vezes, até de fato vibra numa condição mais baixa, de fato ela errou, né? Mas a forma como você faz o julgamento disso, você abre campo para entrar em ressonância com ela, né? E aí aquela carga ruim, aquela carga deletéria acaba voltando para você mesmo, né? E eu acho que nesse processo a gente adoeceu por conta de umas questões familiares aqui, né? Então olha como que isso é um ponto delicado, né? Um ponto para a gente realmente ficar atentos, né? E aí, gente, para fechar mesmo, para não ficar também um estudo muito longo, né? Vou encerrar com uma fábula. Eu não achei a autoria. Eu vi ela como o ditado da chinês, né? Quando você quer falar que uma coisa assim é milenar, você fala, não, é chinês, né? É da sabedoria chinesa. E aí ele fala das circunstâncias, um outro aspecto do julgar, né? Aquilo que acontece é bom ou é ruim, né? Como que a gente não consegue avaliar, como o Everton comentou. Se a gente não consegue avaliar nem circunstância para saber se aquilo é bom ou ruim, imagine julgar pessoa, né? Que coisa, não dá, né? Então fala assim: havia numa aldeia um velho muito pobre, mas até os reis o invejavam, pois ele tinha um lindo cavalo branco. Reis ofereciam quantias fabulosas pelo cavalo, mas o homem dizia: este cavalo não é cavalo para mim, é uma pessoa. E como se pode vender uma pessoa, um amigo? O homem era pobre, mas jamais vendeu o cavalo. Numa manhã descobriu que o cavalo não estava na cocheira. A aldeia inteira se reuniu e disseram: seu velho estúpido, sabíamos que um dia o cavalo seria roubado, teria sido melhor vendê-lo. O velho disse: não cheguem a tanto. Simplesmente digam que o cavalo não está na cocheira. Este é o fato, o resto é julgamento. Se trata de uma desgraça ou de uma bênção, não sei, porque este é apenas um julgamento. Quem pode saber o que vai se seguir? As pessoas riram do velho. Elas sempre souberam que ele era um pouco louco. Mas 15 dias depois, de repente, numa noite, o cavalo voltou. Ele não havia sido roubado, ele havia fugido para a floresta. E não apenas isso, ele trouxera uma dúzia de cavalos selvagens consigo. Novamente as pessoas se reuniram e disseram: velho, você estava certo. Não se trata de uma desgraça, na verdade, provou ser uma bênção. O velho disse: vocês estão se adiantando mais uma vez. Apenas digam que o cavalo está de volta. Quem poderá saber se é uma bênção ou não? Este é apenas um fragmento. Se você lê uma única palavra de uma sentença, como poderá julgar todo o livro? Desta vez, as pessoas não podiam dizer muito, mas interiormente sabiam que ele estava errado. 12 lindos cavalos tinham vindo. O velho tinha um único filho, que começou a treinar os cavalos selvagens. Apenas uma semana mais tarde, ele caiu de um dos cavalos e fraturou as pernas. As pessoas se reuniram e mais uma vez julgaram. Elas disseram: você tinha razão novamente, foi uma desgraça. Seu único filho perdeu o uso das pernas. E na sua velhice, ele era o único amparo. Agora você está mais pobre do que nunca. O velho disse: vocês estão obcecados por julgamento. Não se adiantem tanto. Digam apenas que meu filho fraturou as pernas. Ninguém sabe se isso é uma desgraça ou uma bênção. A vida vem em fragmentos. Mais do que isso, nunca é dada. Aconteceu que depois de algumas semanas, o país entrou em guerra e todos os jovens da aldeia foram forçados a se alistar. Somente o filho do velho foi deixado para trás, pois recuperava-se das fraturas. A cidade inteira estava chorando, lamentando-se porque aquela era uma luta perdida e sabiam que a maior parte dos jovens jamais voltaria. Eles vieram até o velho e disseram: você tinha razão, velho. Aquele acidente se revelou uma bênção. Seu filho pode estar aleijado, mas ainda está com você. Nossos filhos foram para sempre. O velho disse: vocês continuam julgando. Ninguém sabe. Digam apenas que seus filhos foram forçados a entrar para o exército e que meu filho não foi. Mas somente Deus,
sabe se isso é uma bênção ou uma desgraça. Não julgue, porque dessa maneira jamais se tornará uno com a totalidade. Na verdade, a jornada nunca chega ao fim. Um caminho termina e outro começa. Uma porta se fecha, outra se abre. Aqueles que não julgam estão satisfeitos simplesmente em viver o momento presente e nele crescer. Somente eles são capazes de caminhar com Deus. Parece sabedoria chinesa mesmo, né? Essa Eu acho questão que da. o Bruno, muita coincidência, eu vi essa história essa semana com a Lucilena Galvão. Com a Lucilena? É, Ah, ela então com... tem. Que legal, é. Então tem crédito. A Faz história uns, tem crédito faz pra uns 15 contar, anos né? que eu falo essa história também, viu? Uns 15 anos, Fico. né? Porque eu acho ela tão ilustrativa. Como chama essa fábula? Oi? Como Olha, que eu acho. chama essa fábula? Ah, cadê? Eu não coloquei o Ah, título. coloca aí velho cavalo que aparece. Tava isso mesmo. O velho cavalo Cavalo branco. branco. Isso. Eu não conhecia. Eu joguei no Google e apareceu nesse site. Bom, gente, por hoje é isso, então, para a gente fechar essa nossa parte, né? E cenas dos próximos capítulos, né? Mas a gente ainda vai ter bastante coisa para falar sobre essa passagem ainda, né? Principalmente que o Everton descobriu lá no livro do Kenneth Bailey, né, Everton? Os comentários, né, tão detalhados que ele faz da passagem, citando um monte de rabino comentando o comportamento de Jesus, né? E comentando assim, elevando, né? E é impressionante mesmo quanta simbologia tem nessa passagem, né? Muito bom, muito bom. Ah, tem uma integrante mirim ali também com a Gabi, ó. Lindinha. Boa noite. Boa noite, querida. Bonitinha. Ô, gente, aproveitar que tem esses minutinhos, só para falar então que na semana que vem a ideia é a gente fazer tá tudo já decidido, viu? Nós já reunimos, já tá tudo certinho, né? O Bruno, a Claudinha, né? Fizemos tudo. É, e aí, depois dessa vivência, do que a gente resolver fazer, a gente vamos ficar para a gente fazer, para a gente jantar juntos, tá? A Hebe tinha sugerido de fazer alguma coisa lá, ao invés da gente levar, então lá vão fazer também, tá? A gente se prepara. E depois o custo que tiver, a gente, né, divide, mas é baratinho, assim, não é nada oneroso, não. A lista já tá. Eu vi que durante o estudo algumas pessoas postaram alguma coisa, não vi ainda. Mas se alguém não puder ir depois, manda no particular para mim. Mas assim, eu acho que era muito importante a gente estar junto, sabe? Muito importante. Porque esse período passa tão rápido, tão rápido. Hoje é 8, né? Então, em menos de 20 dias, já passou o Natal. Já passou. Aí é só festa, né? Que assim, o pessoal parece que fala, não, agora já a oração já paguei, agora não, agora dá licença, né? É, aí. Ah, tá vendo? Não julgueis, para não ser de julgar. Né? Então vamos. Será muito bom a gente poder estar juntos. A reunião online ela ajuda, mas o presencial é outra coisa, né? Olha uma trabalhadora de Jesus chegando ali, ó. Vem cá, meu bem. Ana ali perguntando se levar o som. Se eu vou levar o meu som? Som de violão? Ué, Só posso a levar. caixa com a mesa, os microfones. Tá bom. Senta aqui. Muito bem. Ah, quem vai fazer a prece final para nós hoje? Ah, vou comentar aqui, ó. Tô vendo que a Deda, a Eneida Benatti tá presente. A Deda tá lá no hospital com a Mirelle.
Eu as convidei para participar com a gente hoje, né? Então, oferecer para Mirelle as nossas melhores vibrações, as nossas. Aí, querida, Oi, prazer te Mirelle. ver. Tá boa, bem? Obrigada. Tudo de bom para você, viu? A gente vê o Marquinhos aqui, né? A gente vê assim que o marido faz falta em casa, mas a mulher, o marido fica perdidinho, né? Fica perdidinho. Então, a gente sabe assim que a espiritualidade se fez presente, que auxiliou, que orientou, né? Mas isso é só para quem tem méritos, só para quem tem o que oferecer, sabe? Então, do nada eles não conseguem nos ajudar. Então a gente ficou muito feliz pelo seu restabelecimento, que ainda está em curso, mas a gente sabe que a fase crítica já passou, né? Que foi uma coisa muito Acabou, aguda. obrigada. Então, felicidade muito grande te ver, tá? Muito Obrigada. grande. Muito bem. Quem vai fazer a oração pra gente? O Claudinho, faz você. Faz hoje, faz tempo que você não faz. Você que tá com o coração Quase aí não falo, pedindo. né, gente? Esse coração aí parece que era uma mão levantada. Já envolve a Mirelle, tá? Tá bom, vamos lá. Fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, respirando profundamente, sentindo nessa respiração, nesse ar que entra e sai de dentro de nós, a presença de Deus, o sopro da vida, o alimento que nos nutre, nos fortalece e nos envolve. E nesse movimento, Senhor, nós te agradecemos. Agradecemos pela nossa vida. Agradecemos pela oportunidade, Senhor, de falarmos em Teu nome, de nos reunirmos em Teu nome, de sermos instrumentos, Senhor, do Seu amor, do Seu Evangelho, da Sua luz. E que essa luz, Jesus, nesse momento, possa envolver a cada um de nós, em especial nossa querida Mirelle, que ela sinta as vibrações do nosso coração chegando até ela, envolvendo-a, energizando o seu corpo e o seu espírito, nas ondas, nos fluidos do amor, da saúde, da alegria e da gratidão. Gratidão, Jesus, pela nossa vida e gratidão, Jesus, pela vida dela. Receba do nosso coração, Senhor, esse sentimento tão puro, tão singelo, tão importante. Graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de sermos instrumentos do seu amor. Sê conosco, Senhor, e que assim seja. Obrigado, Claudinha. Obrigado, gente. Boa semana para todo mundo. Até domingo. Ou antes. Obrigado, Boa pessoal. Boa semana. semana, gente. Fica com Deus. Noite, domingo. Boa noite, boa Obrigada, semana. Bruno. Deus. Boa Obrigado noite. vocês. Obrigada por Obrigada, ver Bruno. tudo. Obrigada. Tchau. Obrigada por hoje. Boa noite. Agora vamos